Léo escreveu um artigo falando sobre esse assunto. Vou colocar aqui na tela. Ó, responsável pelo golpe de 2016 contra Dilma, PSDB terá fim melancólico e fusão com o Podemos. Tentou fazer uma fusão com o Cidadania, estava tudo quase certo ali, estava num avançado, e aí desistiram e agora vão fazer essa fusão com o Podemos. O Léo escreveu um artigo aqui também dizendo que o Aécio, lembrando que o papel do Aécio, que foi o artífice do golpe contra a presidenta Dilma, assassinou o PSDB, né? Aquela eleição em que ele não aceitou o resultado foi crucial para a gente chegar também nesse processo do Bolsonaro, na destruição do petróleo, da Petrobras, ali, em parte daquele monopólio que se tinha, dessa venda toda, desse desmonte todo da Petrobras, estava por ali. Eu vejo isso de maneira muito melancólica, porque era salutar um partido social-democrata, né? que foi sendo descaracterizado e acabou virando partido de extrema-direita, o PSDB, que agora vai se unir com o Podemos, porque foi rejeitado pelos outros partidos. É uma coisa lamentável, porque era preciso que houvesse várias visões, vários pesos, de uma maneira civilizada, racional, digna, né? E o PSDB desceu a ladeira. E é uma pena, porque ele desceu de uma maneira suja. Ele desceu conivente com a Lava Jato, ele desceu conivente com Eduardo Cunha, conivente com Arthur Lira. O PSDB se estrebuchou no chão. E o Aécio tem a sua responsabilidade grande, enorme nisso, porque ele, que foi um rapaz, que é um rapaz carismático, foi um político sempre muito, agora não é mais rapaz, mas foi um político sempre muito prestigiado por todos, muito agradável, simpático, presidiu a Câmara, né? E foi querido, mas o Aécio, degringolou, ele não aguentou a derrota, não suportou a derrota e se transformou num monstro político. E viu a decadência, né? Ele viu a decadência e não fez jus à memória do Tancredo Neves. Ele era a grande esperança de Minas. Ele jogou isso tudo fora. É muito triste ver isso. Muito triste ver. Agora ele é um político que age nas sombras. Virou uma figura sombria da política brasileira, né? É uma pena, mas é a realidade e está sendo o que merece. Está tendo o que merece. Porque a gente sabe que qualquer mudança institucional num processo político, né, de um país pode derrocar num regime de exceção, como derrocou no golpe da Dilma, como derrocou no Temer, impondo o teto de gastos, acabando com a CLT, tentando acabar com a CLT, com todos os desvios de percurso do trabalhismo brasileiro, acabando com os sindicatos. Tudo isso foi desmontando o país. Depois veio o Bolsonaro com a proposta expressa verbalmente de destruir o Brasil. Vim para destruir. É isso. E nós agora estamos tendo 2 anos de reconstrução em tempo recorde, agora já estamos no 3º ano, para reconstruir as estatais brasileiras, reconstruir o SUS, reconstruir a política de ensino, as universidades, os museus, a ciência. Foi um estrago geral. E isso começou com o dedo podre, me perdoem dizer, do Aécio Neves. Com grande ajuda do José Serra, porque queria entregar o nosso petróleo, e hoje tenebrosas transações que nos impressionam, como, por exemplo, a BR distribuidora ter sido vendida ao Ronaldo César Coelho, que uma vez foi chamado de homem da mala do Zé Serra, não sei se era, mas era o que os jornais diziam, e nós estamos agora querendo corrigir isso. O PSDB surgiu no momento em que eu estava assim, num momento importante como jornalista e repórter, cobrir todo aquele movimento da anistia, da campanha das diretas, vi surgir o PT, vi surgir o PSDB, enfim, aquilo eu acompanhei de perto. O PSDB, ele sai do MDB, do antigo MDB, que era um partido que foi criado pela própria ditadura
dar a ideia que o bipartidarismo tinha um partido do militar, né, do governo, e outro como oposição, né? E era uma coisa meio falsa, porque eles tinham caçado e perseguido os principais políticos de esquerda depois do golpe, né? E o MDB foi composto ali por políticos conservadores, alguns nem tanto, mas enfim, eles saem do MDB num momento das diretas, né? Quando eles percebem que o PMDB tinha ali uma estrutura muito ligada, um setor dele, à corrupção, principalmente nos governos estaduais, e também a ligação com o antigo regime. Então, eles tentam criar lá o Partido Social Democrata perfumado, né? E teve alguns representantes importantes, como o Franco Montoro, o Mário Covas e o próprio Fernando Henrique, né, que tinha a sua origem na universidade, nos grupos de esquerda, estudou Marx e, enfim, foi perseguido pela ditadura, mas ele, quando entra na política, ele vai fazendo aquela política tradicional de composição e de alianças. O PT surge como não era um partido, nunca foi um partido de esquerda no sentido ideológico. Ele era um partido dos trabalhadores, né, com um viés progressista de inclusão social. E a raiva do PSDB com o PT era que o PT efetivamente era um partido de centro-esquerda, social-democrata, não era revolucionário, né? E ele foi ocupando esse espaço. E ao ocupar esse espaço, a acusação que o PSDB fazia ao PT era que o PT era sectário, não fazia alianças, né? Porque ele, PSDB, fazia alianças com essa extrema-direita, com essa direita da época dos militares. E na alternância de governo, né? Porque a gente acabou fortalecendo uma relação ruim com o parlamento, né? Porque era sempre do toma lá, da cá, né? Que é isso que o Alcolumbre está fazendo agora. Ele está querendo cargos no governo Lula para garantir a governabilidade, né? Que é cargos em estatais, Banco do Brasil, Correios, enfim. É isso que está por trás dos acordos do Alcolumbre, é o que parece, com o governo Lula. Então, essa bomba foi montada no início com o PSDB, né, que fazia composições nada corretas, né? Então valia tudo, valia se compor com o Paulo Maluf. Né? Lembra eu lembro disso, que o Mário Covas ficou por conta quando viu outdoors com o Fernando Henrique presidente apoiando o Maluf, porque o Maluf fazia parte do partido que era da coligação dele. Né? Então aí, houve um embrulho aí, né, que o PSDB foi muito responsável e ele vai indo para a direita, como disse a Hilde, e aí não conseguiu mais sair do caminho que tomou.